O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrieda e estou aqui hoje para conversar um pouco com a turma do terceiro ano. A nossa matéria é língua portuguesa e o nosso assunto hoje é textos publicitários sobre notícias. Bom, para a gente conversar um pouquinho sobre notícias, a gente vai falar um pouquinho sobre as informações sobre como as pessoas estão se mobilizando para ajudar quem precisa durante a pandemia. Mas, professora, onde nós podemos encontrar essas notícias? Notícias são textos informativos que a gente pode encontrar em jornais, em sites, até mesmo nas redes sociais. Conforme veio a internet, isso ficou muito mais fácil a gente ter acesso a essas notícias e se manter informados. Só que nós temos que tomar cuidado, tá, pessoal? Porque na internet tem muita fake news. Então, sempre que a gente vai falar sobre um assunto, vai conversar sobre alguma notícia, a gente tem que ter certeza que aquela fonte é confiável, tá certo? Então, as notícias que nós vamos ler nessa nossa aula, a gente retirou de um jornal que chama Jornal Joca. Ele é um jornal que é feito para crianças e adolescentes e ele é uma fonte confiável. Vamos lá, então? Então, aqui na tela vocês podem ver a notícia. Então, nós temos a data que ela foi publicada, o título e daí toda a notícia. Vamos para a leitura? Brasil, 2 de abril de 2020. Como as pessoas estão ajudando quem mais precisa durante a pandemia? Conheça ações de solidariedade que estão sendo feitas em tempos de coronavírus. Com a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas, comunidades, hospitais e instituições estão tendo dificuldades para ter acesso a itens básicos, como alimentos, remédios e materiais de higiene. Por isso, organizações e pessoas estão se mobilizando para ajudar quem mais precisa nesse momento. Confira algumas ações e campanhas que estão acontecendo ao redor do mundo. Na porta de uma escola de Roma, na Itália, crianças organizaram uma campanha de doação de alimentos e brinquedos. A frase no cartaz significa: deixe o que puder e pegue o que precisar. Vamos então analisar esse cartaz que nós temos aí na tela. Bom, as crianças fizeram uma campanha para alimentos e brinquedos. Então, o que elas fizeram na frente da escola? Colocaram 2 cestos. Um para brinquedos, que a gente pode ver por causa do ursinho ali em cima, e outro para alimentos, né? Porque elas encontraram um problema, né? Por causa da pandemia, as pessoas começaram a ter dificuldades para conseguir comprar alimentos, então elas tiveram uma solução. Vamos fazer uma campanha para as pessoas se ajudarem durante a pandemia. Foi uma atitude muito legal dessas crianças dessa escola, não é mesmo? Vamos continuar. Compra de alimentos para quem não pode sair de casa. Pessoas que fazem parte do grupo de risco da Covid, que são aquelas que possuem mais chances de ter complicações caso contraiam a doença, como os idosos, também precisam comprar alimentos, remédios e outros itens. Por isso, famílias e pessoas que não correm tantos riscos estão se mobilizando para fazer isso por eles. Bilhetes foram deixados em portarias de prédios e outros locais com mensagens de quem está se voluntariando para fazer compras de idosos e outras pessoas em grupo de risco. Então, qual que foi o problema que essas pessoas estavam tendo? As pessoas de grupo de risco, elas não podem ficar saindo para ir no mercado, para fazer as atividades que antes elas faziam por causa do corona. Então, qual foi a campanha, qual foi a ação que foi feita para que isso se resolvesse? As pessoas deixaram bilhetes convidando voluntários, se voluntariando para fazer as compras para essas pessoas.
né? Então, toda vez que a gente vê que tem um problema, algumas pessoas se juntam para ter uma solução. Então, elas fazem ações, fazem campanhas para isso. Continuando a nossa leitura. Doação de sangue. Com grande parte da população em casa, as doações de sangue diminuíram bastante, o que está fazendo com que muitos hospitais precisem ainda mais de doações desse tipo. Campanhas estão sendo feitas para que as pessoas acima de 18 anos, idade mínima permitida para isso, se mobilizem para doar. Bom, qual que é o problema que as pessoas encontraram aqui? A diminuição do banco de sangue nos hospitais. E aí, qual foi a solução e campanha que eles estavam fazendo para mobilizar as pessoas acima de 18 anos que doassem o sangue para ajudar no banco de sangue dos hospitais? Então, pessoal, nós estamos vendo que essas notícias das mobilizações das pessoas, elas sempre partem de um problema e as pessoas trazem as soluções através de campanhas. Tá certo, pessoal? Agora, o que nós vamos fazer aí em casa? Pesquise uma notícia em revistas, jornais, redes sociais ou sites confiáveis, hein, pessoal? Sobre ações positivas que aconteceram durante a pandemia ou que ainda está acontecendo, pode ser, tá, pessoal? No seu caderno de língua portuguesa, você deve copiar, recortar e colar ou imprimir e colar para compartilhar com seus amigos de turma e também com a sua professora. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham entendido um pouco sobre o assunto e até mais! Olá, sou a professora Raquel do 4º ano e vou trabalhar com vocês hoje um assunto bem legal, que é localização. Vamos lá? O que você sabe sobre localização? Já viram esse mapa aí, com esse símbolo vermelhinho? Vamos primeiro entender o que é localização. Localização, lugar em que se encontra uma pessoa, um objeto, um processo ou um fenômeno, bem como a origem desse. Então, eu retirei esse conceito do dicio.com.br. Então, é o lugar onde se encontra uma pessoa, um objeto, né? É aquele local. Então, por exemplo, nesse mapa aí, eu localizei para vocês verem a Secretaria da Educação, né? Onde eu estou nesse momento gravando essa aula para vocês. Então, você vê, né, com esse símbolo vermelhinho aí, Secretaria da Educação. Fica no bairro, aqui no bairro Alto, Vila Independência, bairro dos Alemães, né? São os bairros do entorno aqui da Secretaria da Educação, certo? Então, aí eu coloquei o mapa, na verdade, visto a vista aérea do satélite. É o mesmo mapa, tá? Então, aí a gente pode ver os bairros no entorno do lugar onde eu estou. E bem grandão ali dá para ver Piracicaba, né? Que é a cidade onde nós moramos. Então, a gente consegue enxergar tudo isso aí nesse mapa. Os bairros, as ruas, as matas, né? E até o rio. Ali de verde bem escuro, quase preto ali, é o rio Piracicaba. Então, aí tem alguns locais. Então, todos esses pontinhos que vocês estão vendo cinza são a localização de alguns locais, né? Eu estou aqui no vermelho, como eu já disse para vocês. Então, antes da gente continuar a aula, nós precisamos entender alguns conceitos importantes que eles têm a ver com localização, como direita, esquerda, em frente, atrás, entre, em cima, embaixo, horizontal, vertical, diagonal, coluna e linha. Você conhece todos esses conceitos? Vamos relembrar cada um deles? Vamos lá. Direita e esquerda. Esses dois conceitos, eles têm muito a ver com a posição em que eu me encontro, né? Se eu estou de frente para você, você está numa posição contrária a mim, né? Então, se eu levanto esse braço aqui, é meu braço direito. Se você levantar o seu braço direito, levanta para a professora o braço direito aí. Isso deu, na verdade, o braço contrário. Ah, mas como assim, professora? O meu braço direito não é o mesmo braço direito seu?
Sim, é que nós estamos numa posição contrária, você está virada do lado contrário, por isso, certo? Então, ó, esse aqui é meu braço esquerdo, né? O seu braço esquerdo está do lado contrário do meu, porque você está de frente a mim, certo? Então, é isso que a gente pode ver nesse menininho, ó. Esse menininho, ele está na mesma posição que eu estou. Então, o braço direito dele é o mesmo braço direito meu, certo? E se eu colocar ele de frente para mim, ó, eu inverto, né? O braço direito dele vira, né, para esse lado aqui e o esquerdo vira para esse. Então, isso é muito importante. A gente tem que entender que as posições direita e esquerda, elas dependem do lado em que nós estamos, da posição que nós encontramos em relação ao outro. Esse cachorrinho, né? Qual é a patinha direita dele? Qual é a patinha esquerda dele? A pata direita e esquerda dele não vai mudar, né, em relação a ele, mas em relação a mim, né? Se eu pedir que ele vire para o lado direito, que ele vire para o lado esquerdo, né? Lado direito de quem? Lado esquerdo de quem? Meu ou dele? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, certo? Então, vocês do quarto ano já tem que ter isso em mente, que a gente precisa ter essa ideia de se estar de frente, né, para mim, ou na mesma posição que eu, para entender os conceitos de direita e esquerda. Então aqui também tem os conceitos de na frente, atrás e entre. Eu vou colocar um desenho aqui para vocês entenderem melhor. Então quem está aqui nessa fila, quem está na frente? Isso, o menininho que já está lavando a mão, né? Quem está atrás de todos? Essa menininha que está de camiseta amarela. Então eu posso dizer que a menininha de vestido azul e o menininho de blusa marrom, eles estão entre o primeiro e o último da fila, certo? Então eu vou mudando a posição deles de acordo com as perguntas que eu faço. Então, entre quem o menininho de blusa marrom está? Muito bem, ele está entre a menina de vestido de bolinha e a menina de blusa amarela. E a menina de vestido de bolinha está entre quem? Entre o menino de blusa marrom e entre o menino de blusa verde e amarela, certo? E quem está na frente da menina de blusa amarela? O menino de blusa marrom. Quem está na frente do menino de blusa marrom? A menina de vestido de bolinha. E assim por diante, certo? Outro conceito muito importante, né? Não só o conceito, a forma de escrever. Então, se eu falar em cima, eu coloquei a barrinha azul aí em cima, né, da escrita. O escrito aí está separado. Então, a palavra em cima se escreve separado. E a palavra embaixo escreve-se o quê? Junto, certo? E eu coloquei a barrinha azul aí embaixo para vocês lembrarem desses dois conceitos também. E esses conceitos aqui são um pouco mais difíceis, né, da gente entender. Horizontal. O que é horizontal? Horizontal é deitado, né, na linha do horizonte. Vertical é o que? Em pé. E diagonal, eu tenho diagonal para a direita, diagonal para a esquerda, são esses traços inclinados. E um conceito importantíssimo em matemática é o conceito de coluna e linha. Quando eu tenho uma tabela, né, na vertical são as colunas e na horizontal são as linhas, né? Então as colunas, elas estão sempre aí na vertical e as linhas na horizontal. Vamos observar agora então essa malha quadriculada. Quantas colunas ela tem? 5, né? Coluna A, B, C, D e E. E linhas? A linha 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então agora você vai observar e vai encontrar em qual linha e coluna se encontra o gato. Então você vai usar aí uma letra e um número. Em qual linha, né, e coluna, em qual posição, na verdade, se encontra o peixe. Localizaram? Vamos lá então. Então o gato está onde? Na 6A e o peixe está na 1E. Foi fácil essa? Vamos para a próxima então. Aí foi uma atividade de localização. Agora nós vamos ver percurso, né? O que é percurso? É o caminho aí. Partindo do ponto que se encontra o gato, como você o levaria até o peixe usando o caminho mais curto, usando somente linhas verticais e horizontais? Então a gente não pode usar aí linhas
na diagonal, só vertical e horizontal. É uma informação muito importante, né? Então, e vocês têm que achar o caminho mais curto também. Vamos encontrar o caminho mais curto aí. Vamos contar que cada linha de um quadradinho aí seria um passo. Tentem aí fazer o percurso. Vamos ao primeiro percurso possível. Então, né, se eu tomar os meus braços aqui como referência, aí eu coloquei um passo para a direita, um passo para baixo, outro para a direita, um para baixo, um para a direita e 2 para baixo, certo? E aí o gatinho chegou até o peixe. Então, quantos foram os passos que o gatinho precisou dar aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, foram 7 passos até o peixinho. Será que existem outras possibilidades? Sim, mais uma, ó. Então, aí, um para baixo, um para a direita, um para baixo, um para a direita, um para baixo, um para a direita e um para baixo. E ele chegou novamente no peixinho. Vamos ver se são 7 também? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 novamente. 7 passos. Vamos ver o próximo. Ele poderia fazer assim, ó. Dar 3 passos aí para o meu lado direito e 4 passos para baixo. Então, 3 mais 4 dá 7 de novo. Ou ele poderia fazer 4 para baixo e 3 para o lado direito. Chegaria lá no peixinho da mesma forma, usando 7 passos. Na verdade, você encontraria outros percursos aí também, só que com maior número de passos. Tem um percurso que dá 8 passos e assim por diante. Mas lá no começo, lembra? Pediu o menor percurso possível. Tudo parece complicado? Mas não é. Então, para a gente poder entender, né, e saber se a gente compreendeu aquilo que a gente está estudando, a gente tem que fazer o quê? Praticar. Então, vamos praticar mais um pouquinho aí. Em qual posição se encontra a casa e o carro? Agora é com vocês. Anotem aí que posição em que estão esses dois desenhos aí nessa malha quadriculada. Então a casa está onde? No 2B e o carro no 4C. Quem acertou? Muito bem. Próximo. 2. Paulo foi visitar seu primo no sítio. Ele saiu da casa, foi até o galinheiro e depois ao pomar. Qual dos trajetos descreve o caminho que Paulo fez? Então, olhem lá o caminho, né? O percurso que ele fez. Saiu da casa, foi até o galinheiro e depois ao pomar. Ele passou pela horta? Aí diz que não, né? Então, de vermelho aí está o percurso que o Paulo fez. Vamos ver qual das duas possibilidades aqui descreve esse percurso que ele fez. Para ele sair da casa, passar pelo galinheiro e chegar ao pomar, qual desses dois percursos aí está correto? Observem esses dois percursos, o primeiro e o segundo. Apontem aí para mim qual está correto. Um tempinho para vocês fazerem aí. Conseguiram descobrir? Vamos contar ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5 passos à minha direita. Aí ele fez o quê? 3 passos para cima. 4 passos, de novo ele virou para a direita e mais 4 passos. Aí ele virou novamente para a direita e fez o quê? 6 passos para baixo aí, né? É isso? O que aprendemos hoje? O que é localização, que é o ponto em que se encontra, né, uma pessoa, um objeto, um animal. Quais são os conceitos que precisamos saber para nos localizar melhor? Então eu tenho que saber o que é direita, o que é esquerda, o que é em cima, o que é embaixo, horizontal, vertical, diagonal. São conceitos importantíssimos. Em frente, entre, atrás.
Como descrever a posição de algo, né, em uma malha quadriculada? Qual a posição? Ele está na posição 6A, 2B, né? Sempre pensando na linha e na coluna. E como descrever um trajeto simples? O que é isso? Quantos passos para a direita? Quantos passos para frente? Quantos passos para trás? Então foi isso que a gente aprendeu hoje. A professora colocou aí para vocês uma frase para vocês pensarem um pouquinho. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetitivos dia após dia. A gente acha que não está entendendo alguma coisa, que está difícil, né? Tem muita coisa difícil a gente poder aprender. Mas se a gente praticar, fizer um pouquinho por dia, né? Voltar a lembrar o que a gente aprendeu ontem, então a gente vai conseguindo alcançar o sucesso aí na aprendizagem. Até a próxima, bons estudos para vocês! Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática para o 5º ano. Então, para você que ainda não me conhece, eu sou a professora Amanda. Espero que vocês estejam se cuidando e preparados para mais uma aula. Olhem aí, ó, o nosso tema de hoje é multiplicação. Estão vendo que legal? Então, para isso, pessoal, eu espero que vocês já estejam aí preparados com seu caderno de anotação, lápis, borracha. Anote tudo, tá? Não deixe passar nada. E nós vamos começar a nossa aula. Então, acompanhe aí na tela que eu estou compartilhando com vocês. Você sabia que a multiplicação é uma operação que está relacionada a 4 ideias distintas? Isso mesmo, pessoal. Olha que interessante. O assunto multiplicação, ele é muito amplo. Então, o que a Amanda trouxe para vocês nessa aula? Nós vamos primeiro compreender a ideia da multiplicação e depois nós vamos praticar um pouquinho pelo algoritmo, tá bom? Então, vamos lá. As ideias da multiplicação, elas estão relacionadas à ideia de adição de parcelas iguais, combinação, organização retangular, proporcionalidade. Então, se a gente entender essas 4 ideias, a gente já consegue saber quando aplicar a multiplicação. Vocês ficaram curiosos? Então, vamos aprender. A primeira ideia que eu trouxe aí para vocês é a ideia da multiplicação empregada com a ideia da adição de parcelas iguais, pessoal. Então, vamos lá, com o primeiro exemplo. Mariana está organizando seu material escolar e, com a ajuda de um elástico, ela juntou seus lápis de cor da seguinte maneira. Então, observe aí, ó. Olha como a Mariana fez. Ela passou o elástico num grupinho aí de lápis de cor, tá? E vocês podem observar nesse grupo que ela tem aqui, ó, 6 lápis de cor agrupados, tá? Só que a Mariana, ela não conseguiu juntar só um grupo igual a esse. Ela juntou 5 grupos iguais a esse. Então, em cada grupinho aqui, eu tenho 6 lápis de cor. Quantos lápis de cor Mariana tem? Então, pessoal, se você fosse resolver esse desafio, como você resolveria? Possivelmente, você utilizaria a soma, não é verdade? Então, o que eu tenho aí, ó? 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. O que são esses 6? O número 6 aí, ele está representando 5 parcelas, tá? E aí, se eu for somar essas 5 parcelas aqui, ó, vamos somar junto com a Pro? 6 mais 6 eu vou ter 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, 30. Então, eu já sei que somando tudo eu tenho 30. Mas eu posso representar essa adição utilizando a multiplicação. Olha aí, 5 parcelas de 6, que é igual a 5 vezes 6, que é igual a 30 também. Então, essa é a ideia da adição de parcelas iguais. O que nós precisamos entender nessa primeira ideia é o que está por trás da multiplicação, pessoal. E será sempre a adição de parcelas iguais. E aqui eu deixo uma dica para vocês. Multiplicação
caminha bem juntinho ali com a tabuada. Então, se você ainda tem dificuldade com a tabuada, eu peço que você faça o estudo da tabuada para poder resolver todos os cálculos da multiplicação, tá bom? Então, nós vamos seguindo em frente aqui com mais um exemplo. Então, observem aí na tela de vocês. Agora eu tenho o número 104. E quantas parcelas do 104 eu tenho aí? Eu tenho 3 parcelas do 104. Se eu somar o 104 mais 104 mais 104, olha aí a continha que a Pro colocou aí do lado. Então, estão vendo aí? Unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Se eu somar essas 3 parcelas, eu vou obter o resultado 312. Mas eu posso representar essa adição utilizando a multiplicação. Então, eu posso usar 3 vezes 104, porque aí eu tenho 3 parcelas do 104, que também vai dar um total de 312. Certinho? Podemos ir para a próxima ideia? Então, a próxima ideia agora é a ideia da multiplicação empregada com combinação. Olha que exemplo legal. Vai dar até um pouquinho de fome, tá? Então, olha só. Um restaurante italiano está atualizando o cardápio de massas. Então, veja as possibilidades de escolha que cada cliente poderá ter. Então, eu trouxe aqui para vocês 2 opções de massa. Nós temos aí o espaguete e o macarrão parafuso. Mas os clientes, eles poderão variar a escolha com os tipos de molho. Então, eu tenho aí molho branco, molho de carne e molho de tomate. E aí eu quero saber quantas possibilidades de escolha cada cliente terá. Então, pessoal, se a gente analisar esse desafio, como eu já falei para vocês anteriormente, olhando o desafio como uma história, o que tem por trás dele, o que eu preciso entender aí nesse primeiro momento? Eu preciso entender o que está sendo oferecido. Então, eu tenho 2 tipos de massas e 3 tipos de molho. Como que eu vou resolver agora essa questão? Quantas possibilidades de escolha cada cliente terá? Eu posso transformar toda essa ilustração aí numa tabela. Então, verifiquem aí, ó, transformei numa tabela. Então, o cliente, ele vai poder escolher espaguete com molho branco, espaguete com carne ou espaguete com molho de tomate. Mas ele também vai poder escolher o macarrão parafuso com molho branco, molho de carne ou molho de tomate. Que delícia, hein? Então, vocês estão vendo que eu fiz uma ilustração? E nessa ilustração, a gente já pode observar quais são as possibilidades. Então, eu tenho aí, ó, 6 novas possibilidades. Estão vendo aqui, ó? E eu posso representar essa ilustração, né, essa estratégia usando a multiplicação, que fica bem mais fácil. Porque você já imaginou, toda vez que houver uma combinação no desafio, a gente tem que fazer um desenho? Aí fica muito complicado, porque demanda muito tempo. Então, eu vou usar os dados que eu tenho. Eu tenho 2 tipos de massa, 3 tipos de molho. 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, o cliente ele terá 6 possibilidades de escolha. Certo? Vamos para a próxima ideia da multiplicação. Agora, é a ideia empregada com proporcionalidade. Vamos ver o desafio? Uma pessoa gasta R$ 70 com transporte toda semana para ir e voltar do trabalho. Quantos reais ela gastará em 4 semanas? E aí, pessoal, como que vocês resolveriam esse desafio? Olha só, eu já sei que em uma semana ela gasta R$ 70. Então, a multiplicação que eu posso estar empregando aqui é 1 vezes 70, 1 representando uma semana, que é igual a 70. 2 semanas. Então, eu tenho 2 vezes o 70. O que é isso? 70 mais 70, que é igual a 140. Se fosse 3 semanas, seria 3 vezes 70, que é 70 mais 70 mais 70, que vai dar 210.
Mas eu quero saber 4 semanas. Quanto que ele vai gastar em 4 semanas? Então, é 70 mais 70 mais 70 mais 70, que vai dar 280. Estão vendo aí, ó, que do 3 vezes 70 para 4 vezes 70, eu só aumentei mais 70. Então, o que o desafio está me perguntando? Quantos reais ela gastará em 4 semanas? Olha a minha respostinha aí. Ela gastará R$280 em 4 semanas. Vamos para a próxima ideia. Agora nós vamos estar entendendo a ideia da multiplicação na organização retangular. Então, vejam aí, pessoal. Utilizo essa ideia quando preciso quantificar objetos organizados, como nos exemplos abaixo. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos aí, ó. O que vocês estão observando nesses desenhos? O que a gente pode observar? Embora sejam exemplos diferentes, todos eles estão organizados de uma maneira que me possibilita enxergar número de linhas e colunas, não é mesmo? Então, essa ideia da multiplicação empregada na organização retangular só é possível, pessoal, se os objetos estiverem organizados dessa maneira aqui, ó, linha e coluna, ok? Então, nós vamos usar isso quando, Pro? De repente, quando eu quero saber a quantidade de ovos que existem numa caixa, o número de poltrona de um teatro, num cinema, as janelas de um prédio, são exemplos que eu trouxe para vocês. Mas eu trouxe também, as imagens acima estão organizadas em linhas e colunas. Então, como eu havia dito, eu trouxe um exemplo para vocês aqui, ó. Márcio, ele é marceneiro. Então, ele fez um armário cheio de gavetas. Então, veja só o Márcio aí trabalhando. Olha o armário que ele construiu. Está organizado, como vocês estão observando aqui, em colunas e está organizado em linhas também. Então, quantas são as gavetas? Então, eu quero saber quantas gavetas eu tenho ao todo aqui. Então, eu trouxe para vocês o armário aí, né, separado, para a gente poder observar melhor esse desenho. Então, eu tenho o que, pessoal? Eu já sei que aqui eu tenho 7 linhas e 10 colunas. Estão vendo aí? Como que eu vou aplicar a multiplicação nessa ideia de organização retangular? Simples. Eu vou multiplicar o número de linhas pelo número de colunas. Então, aí eu tenho 7 vezes 10, que é igual a 70. E a resposta fica assim. O armário possui 70 gavetas. Entenderam? Então, espero que vocês estejam acompanhando tudo direitinho, tá? Compreendendo a ideia da multiplicação, vocês viram aí que nós passamos por 4 ideias diferentes, tá bom? Agora nós vamos compreender um pouquinho como funciona a técnica operatória. Então, eu trouxe para vocês uma operação aí bem simplesinha para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Eu tenho 13 vezes 6. Então, primeiramente, nós vamos resolver pela decomposição. Lembra lá o que é decomposição, pessoal? Decomposição é quando eu desmancho o número, lembram? Então, eu vou decompor o número 13 primeiro. E aí vai ficar assim, ó. Essa mesma continha que está aqui, eu utilizei a decomposição. Então, o 13 eu decompus e ficou 10 mais 3 vezes 6. Não entendeu ainda? Então, nós vamos ilustrar para vocês. Olha aí que interessante a figura ao lado. Então, o que a gente pode observar aí, pessoal? Eu tenho aqui, nessa primeira linha, 10 unidades, tá? Que está representando esse 10 aqui, ó, da dezena, tá? 10 unidades estão representando uma dezena. E eu tenho aqui 3 unidades, que está em vermelho, que está representando esse 3 aqui do algarismo do número 13, tá bom? E ao todo, pessoal, eu tenho aqui 6 parcelas, ou seja,
Estão vendo que eu tenho 10 aqui, ó, 6 vezes? Ele está aparecendo aqui nessa figura 6 vezes. E o 3, eu tenho 6 parcelas do 3 também, que está aparecendo em vermelho aqui para vocês, 6 vezes. Então, eu estou ilustrando essa operação aqui, ó, tá? E como que vai ficar isso então, professora? Então, pela decomposição, olha o que vocês vão fazer. Eu sei que eu tenho 6 vezes o 10. Quanto que é 6 vezes 10? Tem que estar com a tabuada na ponta da língua, hein? 6 vezes 10, 60. E 6 vezes o 3, que vai dar 18. Mas acabou aí a conta, Pro? Não. O que eu tenho que fazer agora na decomposição? Eu preciso juntar os resultados. Então, vai ficar 60 mais 18, que é igual a 78. Entenderam? Agora, o outro modelo que eu vou mostrar para vocês, eu coloquei a mesma operação, só que agora pelo método usual, que é esse que a gente está habituado a fazer na escola, tá bom? Vamos lá então? Então, lembrando que eu tenho aqui a unidade e eu tenho aqui a dezena. Mas, pessoal, eu não vou ficar toda vez colocando aqui para vocês, ó, unidade e dezena, porque vocês já sabem, né? Eu só trouxe aí para vocês entenderem como é que funciona, tá bom? Então, vamos lá. Na multiplicação, o sinalzinho da multiplicação, ele tem que ficar sempre desse lado aqui, ó, à esquerda da conta. Ele não vai aparecer desse lado aqui, tá? E eu começo multiplicando também pela unidade. Então, vamos lá. Eu sei que 6 vezes o 3, eu quero 6 parcelas de 3. 6 vezes 3 é 18. Só que eu não posso colocar o 18 aqui na unidade, porque aqui não é só a ordem da unidade, então só pode colocar um número. Então, vou colocar 8 unidades aqui e vou subir a dezena aqui junto com a dezena, tá? E continuo a minha conta. 6 vezes 1, 6. O 1 que subiu lá, que no caso essa dezena, vai dar 7. Então, agora eu tenho aí 78. Outra informação importante também é com relação aos termos da multiplicação, pessoal. Veja que interessante. O número que está posicionado logo acima aí na multiplicação, ele é chamado de multiplicando. O número que está posicionado abaixo é o multiplicador. Porém, esses dois números, eles também podem ser conhecidos como fatores da multiplicação. Então, essa informação é muito importante, tá, pessoal? E o resultado da multiplicação é chamado de produto. Mas, Pro, por que eu preciso saber tudo isso? É importante porque, de repente, você vai se deparar num desafio que vai te pedir assim, qual é o produto de 7 por 3? Qual é o produto de 2 por 7? Você precisa entender que quando se diz produto, eu estou me referindo a uma multiplicação. Certinho, pessoal? O que nós aprendemos hoje? Hoje nós vimos como empregar a multiplicação nas ideias de soma de parcelas iguais, combinação, proporcionalidade e organização retangular. Nós vimos também a técnica operatória da multiplicação e eu espero ter contribuído aí com o conhecimento de vocês. E a dica de hoje, pessoal? A felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido. Então, eu espero que vocês fiquem bem, que possam multiplicar aí conhecimentos e coisas boas para todo mundo. Então, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!